Salve, salve nação alvinegra, começando mais um vídeo aqui no canal John do Timão. Então se você for novo, já se inscreve aqui embaixo, deixa o seu like para fortalecer, ainda mais aí nessa reta final de Campeonato Brasileiro, transição da gestão do Duílio para a gestão do Augusto Melo, pretensões aí e mercado da bola para 2024, então temos muitas novidades, uma expectativa bacana para o próximo ano do Corinthians. Já agradeço todo mundo que me acompanha aí há muito tempo, né? Para quem chegou agora também, quem é inscrito aqui faz pouco tempo, vamos para cima. Editor, pode rodar a vinheta. Salve o Corinthians! Rapaziada, ontem tivemos mais um treino no CT Joaquim Grava, né, em preparação aí para a última rodada do Campeonato Brasileiro, que agora realmente não vale mais nada para o Corinthians, né? O Corinthians já definiu que vai para a Sul-Americana, para a fase de grupos, né, da Sul-Americana. O Corinthians já classificou para a Copa do Brasil. O Corinthians não tem mais chances de rebaixamento. Então agora, finalmente, encerra o campeonato do Corinthians. Ainda temos a partida de amanhã contra o Coritiba. Parte boa que o Coritiba também não almeja mais nada no campeonato, né? Já foi rebaixado, nada muda a vida aí do Coritiba. Então é aquele jogo que ninguém está muito interessado, né? Teremos o retorno do Fausto Vera e do Matias Rojas, tá? Que foram jogadores aí que estiveram no departamento médico, certo? O Fausto Vera tinha dores no tendão de Aquiles e o Rojas sentiu dores no músculo posterior da coxa esquerda, tá? Por outro lado, já temos dois desfalques confirmados, tá? O primeiro deles aí, o Lucas Veríssimo, né, que tomou amarelo aí contra o Internacional, e o Gabriel Moscardo, que também levou o terceiro amarelo contra o Internacional. Na verdade, o Lucas Veríssimo foi expulso, né? Já corrigi aqui, o Veríssimo foi expulso contra o Inter e o Moscardo tomou o terceiro amarelo, tá? Então serão ausências para o Corinthians na partida de amanhã. E teremos o retorno do Yuri Alberto, que cumpriu a suspensão contra o Internacional, né, o gancho, e aí volta para a partida de amanhã contra o Coritiba. E podemos ter um time alternativo, alguns nomes diferentes aí na equipe principal, tá? Ontem tivemos só um treino regenerativo, teremos um treino tático só hoje, e amanhã a gente enfrenta o Coritiba fora de casa, lá no Couto Pereira, sem torcida. Tá? O jogo de amanhã é sem torcida. Então assim, rapaziada, difícil, viu? Difícil, mas esse é o fim do ano do Corinthians. Eu quero saber qual a expectativa de vocês para a partida de amanhã. Se vocês gostariam de ver a molecada em campo, se é o momento do Mano Menezes testar alguns jogadores, ou se não, só termina a temporada normal mesmo, põe o time principal e aí depois ele faz essa análise. Bom, rapaziada, agora vamos começar aí com a sequência de mercado da bola. A primeira novidade é sobre o senhor Luiz Mandaca, tá? Volante que pertence ao Corinthians, cria da nossa base, esteve emprestado aí para o Juventude, né, no ano de 2023, certo? E o empréstimo dele acaba agora no fim do ano, tá? O empréstimo do Luiz Mandaca se encerra agora. O Juventude foi um clube que subiu para a Série A e, na teoria, o Mandaca retorna para o Corinthians para disputar aí a temporada de 2024, tá? Qual que é o ponto? O próprio Mandaca já recebeu algumas propostas, tá? Inclusive do Juventude. Então o Juventude tem interesse em continuar com o Mandaca no elenco, tá? Só que o Mandaca está aguardando uma definição do Mano Menezes e do Augusto Melo para 2024. Pelo normal, pelo natural, ele retorna para o Corinthians e será nosso jogador no ano que vem. Caso o Corinthians entenda que não é o momento, que não vai ter espaço para ele, pode ou novamente emprestar o Mandaca para o Juventude ou para algum outro clube que esteja interessado nele, né? Já temos aí 2 ou 3 times, não foram revelados os nomes, tá? Ou vender o atleta. O que eu não acho que seja o ideal, tá? Ainda mais pelo Brasileirão da Série B que o Mandaca fez em 2023, né? Foi destaque aí na equipe do Juventude, senão o Juventude não iria querer o jogador novamente. Apenas 22 anos, né? Então é um jogador jovem, é um jogador aí que fez uma temporada bacana, jogou e está agora nas mãos de Mano Menezes e Augusto Melo. Se você
estivesse ali no controle, traria o Mandaca novamente para o Corinthians, o manteria, voltar ele já vai, né, por conta do fim do empréstimo, mas manteria o Mandaca aqui para 2024 ou emprestaria ou até venderia o atleta para alguma outra equipe, rapaziada? Comentem aqui, por favor. Bom, rapaziada, agora falando sobre outro volante, o senhor Maicon, tá? Tivemos aí informações que o empresário dele falou o seguinte, tá? Ele deu uma entrevista aí pro pessoal da ESPN e falou, ó, o Maicon encerra o contrato de empréstimo dele com o Corinthians agora no fim do ano. Na teoria, deveria retornar ao Shakhtar. Já informou que não quer voltar para a Ucrânia, certo? E aí o Corinthians nisso já demonstrou interesse na permanência do Maicon. E aí teria que acontecer uma negociação. O senhor Marcelo Vojinovic, que é o empresário aí do Maicon, falou o seguinte: iniciamos a conversa com o Corinthians e há interesse de permanência das duas partes. Porém, temos que esperar uma proposta oficial do clube. Sabemos que estão no final da temporada, a nova diretoria deve ser apresentada, estamos tranquilos com o tempo, o contrato dele de empréstimo termina em 31 de dezembro, tá? Então assim, existe o interesse do Maicon em continuar aqui no Corinthians e existe o desejo do Corinthians de continuar com o Maicon, certo? Então, existe o interesse das duas partes. Agora, o que precisa é uma proposta do Corinthians para o Shakhtar e o Shakhtar aceitar essa proposta, tá? O próprio Maicon já conversou com a diretoria do Shakhtar, não quero voltar para a Ucrânia por conta de tudo que aconteceu, né? Questão da guerra e tudo mais. Ele falou, não quero voltar, não quero ir, beleza. O pessoal de lá entendeu, já tiveram problemas com outros jogadores nesse sentido, não estão forçando a barra, tá? Isso é um ponto positivo aí para o Shakhtar, não estão forçando a barra. Só que eles querem também receber pelo atleta. Não vai só olhar para o Corinthians, ó, pode levar lá, tá beleza, tá? Então agora entra a parte de negociação entre o Corinthians e o Shakhtar e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada. Qual valor máximo que o Corinthians deve pagar pelo Maicon para ele ficar aqui no Corinthians, né, em 2024? Qual que é o teto, ó, o máximo que a gente deve chegar numa proposta é isso, mais do que isso não vale a pena. Comentem aí, por favor, rapaziada. Bom, família, seguindo aqui com as nossas novidades, tá? Temos a informação do João Lassete, que é um dos setoristas aqui do Corinthians também, que eu acompanho, certo? Ele trouxe, na verdade, informações dos bastidores aí da nossa equipe, de que esse papo de reformulação não caiu bem no elenco, tá? Essa conversa de que os medalhões vão ter que reduzir o salário caso queiram continuar no Corinthians e tudo mais, que essa conversa não agradou os atletas. Eu tô sério, vocês estão vendo que eu tô sério, eu não tô rindo. Não é uma piada, tá? Pode parecer uma piada pro elenco, mas pro torcedor não é uma piada. O time que foi eliminado nas quartas de final pro Ituano, certo? Quartas de final do Paulista, que foi eliminado daquela forma pro São Paulo dentro do Morumbi, tá? Daquela forma covarde. O time que foi covarde contra o Fortaleza e o time que brigou contra o rebaixamento no Brasileirão não está feliz caso queiram reduzir o salário. Aí é brincadeira, cara. Aí, mais uma vez, eu vou falar aqui pra vocês. Já falei um monte de vezes. Vou trazer aqui. O elenco do Corinthians vive em uma bolha. Eles não enxergam o time da forma que o torcedor enxerga. É muito distante. Pro elenco, tá? E principalmente pros medalhões, o pessoal ali que já tem uma história no clube, eles acham que eles são intocáveis e que sem eles o Corinthians não é nada, que eles têm que continuar, o maior salário. Não é assim. Não é assim. Pelo menos é o que a gente espera que o Augusto Melo faça. Que não seja
assim, tá? E aí tivemos ontem uma entrevista do Augusto Melo, certo? Pro pessoal da Bandeirantes, uma entrevista bacana, uma entrevista longa, inclusive, falou sobre diversos assuntos, tá? Para quem quiser ver a entrevista completa, aí tem no YouTube da Bandeirantes. E perguntaram sobre o Renato Augusto, por exemplo. Ele falou, ó, é um dos melhores meias do país. Concordo, eu concordo. E aí o Augusto completou, mas tem um histórico de lesão. Ponto. Aí, pra mim, o Augusto já dá a entender qual que vai ser o tom da reunião de renovação. Porque ontem eu já falei pra vocês que o Renato Augusto não quer reduzir o salário. Aí hoje a gente tem informação que o pessoal do elenco não tá feliz com essa ideia de redução salarial. Não estão felizes com essa ideia de reformulação no elenco. Por que reformular? A gente tá tão bem. É esse o pensamento deles. Vocês lembram que até pouco tempo veio o jogador do Corinthians dar entrevista? Que agora ficou difícil essa vaga na Libertadores. Eles estavam almejando uma vaga na Libertadores. Eles não entendem a situação real do time. Eles vivem no mundo da lua. Tá? Então assim, rapaziada, tivemos essa declaração do Augusto. E aí, pra mim, está muito nítido que ou o Renato entende que ele vai ter que reduzir o salário e não vai ter o destaque que ele sempre teve, ou ele vai para outra equipe, tá? E aí, pra mim, nesse momento, se o Renato realmente não reduzir o salário, não aceitar essa redução, pode procurar outro clube. E aí, qual que vai ser a questão? Tem muito time de olho no Renato. Concordo, eu sei que tem. O Renato é craque da bola. Só que qual desses clubes aí vai pagar o salário que ele recebe hoje no Corinthians? O Grêmio vai pagar? O Flu vai pagar? Quem vai pagar esse salário? Se algum clube estiver disposto a pagar esse salário, Renato fecha. A questão é, e se ele bater o pé aqui no Corinthians, vai pro mercado e ninguém aceita pagar esse salário? Aí ele reduz o salário para fechar com outro time. É uma possibilidade, tá? E eu quero saber a opinião de vocês sobre esse movimento que vem acontecendo no Corinthians, nessa questão da reformulação, tá? Estamos chegando nesse momento, definição aí de sequência de alguns jogadores ou de interrupção, né? Saída do clube. Eu quero saber como está a expectativa de vocês e o que vocês esperam, tá? Principalmente dos mais velhos, principalmente dos jogadores que já têm uma história no Corinthians. Certo? Porque se a gente for levar ao pé da letra, o único que se despediu foi o Fábio Santos. O Gil tá quietinho, o Renato tá quietinho, temos outros nomes aí, né, que não tem tanta relevância, o próprio Cantígio, por exemplo. Tá? Então uma situação ali que ainda está bem delicada nos bastidores, rapaziada. E seguindo com a entrevista do Augusto Melo, tá? Ele foi perguntado aí sobre o Gabriel Moscardo, se ele está de saída do clube, se não está e tudo mais, qual que é o valor dessas propostas que estão chegando. E o Augusto Melo foi muito contundente, eu diria, tá? Ele falou, não vendo. Pô, Augusto, tem proposta? Ele falou, não vendo. E aí me surpreendeu. Tá? Vou até explicar mais pra frente, mas aí ele falou, até na transição o Duílio comentou, se ele receber a proposta, jogador nosso, feito em casa, será nossa terceira receita no mínimo. É um garoto de 18 anos, está em uma transição, tirando o peso agora, apesar de toda a sua categoria. Ainda vai maturar para que a gente possa vender 3, 4 vezes o que ele vale. Precisamos voltar a vender bem no mercado. Deixei claro, brinquei com ele, falei para ele que não vou vender. Dentro do que estão oferecendo, jamais venderia. Ele é para mais de 40 milhões de euros, no mínimo. Aí temos um ponto, porque na hora que ele fala não vendo, é grave. Porque se chega uma proposta, por exemplo, de 40 milhões de euros, pô, tem que vender. Você vai receber mais de 200 milhões de reais. Para um clube que está com dificuldades financeiras, para começar a temporada, para montar o elenco e ainda pagar algumas dívidas, seria perfeito. Seria perfeito. Tá? Uma proposta de 40 milhões de euros. Hoje não temos essa proposta. O mais próximo que chegamos foi ali 25 milhões de euros. Isso ainda com bônus, tá? Por desempenho do atleta há alguns anos.
certo? Essa foi a maior proposta que recebemos. E aí, se chegar perto da casa dos 40 milhões de euros, aí o Augusto Melo disse que venderia. Tá? Então, eu concordo com essa postura, tá? Entendo também esse não vendo e tudo mais, falei que não vou vender. Por quê? É para os clubes entenderem que não é qualquer proposta agora que vai chegar e vai levar o cara. Como saiu o Robert Renan, como saíram diversos jogadores para o Zenit, o Pedro agora recente, que a gente vai perder agora no fim do ano. Por valores, pô, dá nem para comentar, né? Mas enfim, então assim, pelo menos nesse ponto, concordo, estou muito feliz, né? Acho que é um ponto muito positivo para o torcedor, essa questão aí da gente não perder os jogadores de graça, né? Que a gente fala é um pastel e um caldo de cana, rapaziada. Bom, família, agora rapidinho antes da última notícia, vou pedir para quem não for inscrito, se inscreva aí embaixo e já deixem um like para fortalecer. Seguindo aqui com a entrevista do senhor Augusto Melo, perguntaram para ele sobre alguns nomes, qual jogador aí de clubes rivais que ele está de olho, que ele gostaria de ter no Corinthians, qual jogador tem a cara do Corinthians. E aí ele trouxe alguns nomes, tá? Ele falou, ó, tem vários jogadores que têm a cara do Corinthians, gosto de vários que vestiriam muito bem essa camisa. Tá? O próprio Gabigol tem a cara do Corinthians, é um jogador guerreiro, sabe fazer gol. Estou só citando um exemplo porque tem contrato e o salário dele é muito alto, mas é um jogador que eu gosto. O Soteldo é um jogador muito bom, o Marcos Leonardo, enfim, tem muitos jogadores que a gente gosta. Tá? Então, já vi até muitos locais colocando aí Gabigol fechou, que o Soteldo é isso, que o Augusto Melo já fechou com o Soteldo. Não, ele falou que esses jogadores tem a cara do Corinthians. Inclusive, já foi até debatido aqui, principalmente o nome do Gabigol, né? O Soteldo, há um tempo atrás, antes dele voltar para o Santos, o Corinthians esteve de olho, sondou a situação, a gente debateu aqui também. Pô, são dois jogadores de muita qualidade. Tá? São jogadores que hoje, por exemplo, chegariam provavelmente para assumir a titularidade. Certo? São jogadores criativos, principalmente o Soteldo. O Gabriel Barbosa é um jogador que a gente já debateu aqui também, tem a cara do Corinthians, um jogador guerreiro. Só que é aquilo, os dois têm contrato. Até o Marcos Leonardo, né, que ele falou, pô, excelente jogador, mas todos têm contrato, salário alto. Ficou só nessa de, tem a cara do Corinthians, tá? Quanto à lista que a gente falou ontem, não tivemos muitos avanços, né? Ainda temos o final do Campeonato Brasileiro, tem essa questão com o executivo de futebol, temos muitas questões ali, sabe? Pequenas burocracias, alguns pontos aí acertando a nova gestão para que a gente possa começar a entrar no mercado para contratar. Muita gente falou sobre a questão da janela, que está fechada, que isso e aquilo. Sim, está fechada. Mas os clubes estão negociando. O América ontem recusou uma proposta do São Paulo. E aí? A janela tá fechada. Tá fechada. Mas se fecha, a partir do dia 1º de janeiro, São Paulo já inscreve o jogador. E aí? Vai esperar chegar o dia 1º de janeiro para ir para o mercado de transferências? Não é assim que acontece, tá? Os clubes já vão negociando, o Corinthians mesmo já fechou com o Hugo, lateral do Goiás, vai ser apresentado aí para janeiro também. Tá? Então é tudo que acontece no mercado da bola e eu quero saber a opinião de vocês, rapaziada, como está essa expectativa, é aquele momento ainda meio do banho-maria, né, fim de temporada para início do mercado da bola, as sondagens, conversa, principalmente essa troca de gestão que a gente segue acompanhando, família. Por hoje é isso, amanhã eu volto com mais novidades sobre o nosso Coringão, até mais, um forte abraço e vai Corinthians! Corinthians tenta entender a resposta de Cássio sobre o futuro. Grêmio faz sondagem por orgulheiro. A declaração de Cássio sobre o seu futuro no Corinthians, na qual deixou aberta a possibilidade de sair um ano antes do término do seu atual contrato, repercutiu dentro do CT Joaquim Grava. Dirigentes e comissão técnica foram pegos de surpresa. E, desde então, tentam entender a motivação do camisa 12 em não confirmar sua permanência, mesmo com o vínculo até 31 de dezembro de 2024. A possibilidade de um cansaço mental de final de temporada foi uma das explicações levantadas. Internamente, segundo apurado pelo meu timão,
Cássio também chegou a reclamar do processo eleitoral no Parque São Jorge, no qual o goleiro acredita que atrapalhou bastante o andamento da equipe na reta final do Brasileirão. Outra possibilidade levantada é o interesse de outro clube em seu futebol para 2024. O goleiro recebeu recentemente sondagens do Grêmio, clube que o revelou. Não se tem notícia, porém, de qualquer oferta oficial pelo goleiro. Cássio deve ser um dos relacionados para o último compromisso corintiano diante do Coritiba, nesta quarta-feira, às 9h30 da noite, no Couto Pereira pelo Brasileirão.